Olá, gente! Eu sou Gaelle Spillman, psicóloga, psicanalista e doutora em neurociências. Eu sou Irina Podosowska, educadora e mestre em Línguas e Ciências Cognitivas. E nossa proposta é, a partir de nossa experiência e de nosso conhecimento, ter um bate-papo e refletir sobre aspectos relacionados à educação e ao desenvolvimento socioemocional. Uma forma de contribuir para o desenvolvimento da educação no Brasil. Hoje conversaremos sobre a importância da diferenciação para o aprendizado e o desenvolvimento dos estudantes. Seus comentários, perguntas e sugestões são muito bem-vindos. Então, gostaria de pontuar que o que é essa diferenciação? É quando justamente o educador pode ajustar, né, o ambiente de aprendizagem, suas próprias práticas, com o objetivo de ter um espaço que ele dê conta da diversidade dos estudantes. Então, ele busca tornar esse processo de aprendizagem mais eficiente e que abarque todos os envolvidos, né? A diversidade mesmo que ele encontra em sala de aula. Exato, a gente já conversou muito sobre isso nos nossos vídeos anteriores, até falando muito sobre inteligências múltiplas, sobre as várias habilidades que a gente está precisando desenvolver e trabalhar nos nossos estudantes. E aí, relacionado a essa diferenciação, a gente trouxe que o professor, como você está dizendo, pode diferenciar tanto o ambiente da sala de aula, né? Porque a gente sabe que, especialmente com os menores, é muito difícil a gente diferenciar muito as atividades, porque eles ainda têm algumas coisas limitadas e umas coisas que eles precisam e eles não podem deixar de desenvolver, que a gente precisa realmente trazer lá para garantir que as crianças estejam se desenvolvendo sem pular nenhuma etapa. Mas também você pode diferenciar, como a gente estava dizendo, as atividades, deve inclusive, até porque muitas vezes, como você está dizendo, a gente precisa levar em conta os vários tipos de estudante que a gente tem, e a gente sabe que a aprendizagem ela acontece de maneiras diferentes. Então, se eu estou trabalhando só um tipo de atividade e só aqui no conteúdo da mesma maneira, eu não posso estar garantindo que todos os meus estudantes estejam aprendendo e que eu esteja desenvolvendo justamente essa riqueza, como a gente falou, esse buquê, como você fez, né, um exemplo no outro vídeo, Uhum. de habilidades, de competências e de inteligências que a gente sabe que os nossos estudantes estão precisando e vão precisar como adultos. E também a gente E, pode uhum. diversificar na avaliação, justamente para a gente garantir que a gente esteja avaliado de uma maneira honesta, a gente esteja avaliando de maneira criteriosa, mas também dando oportunidade para todo mundo expressar os próprios conhecimentos da maneira que se sentem mais confortáveis, mais seguros, e aí isso vai Uhum. levar o estudante a realmente compartilhar com você tudo o que ele sabe. Então, assim, para isso é importante o educador relembrar que ele precisa realmente conhecer e aceitar as características individuais dos estudantes e relacionar isso às diferentes necessidades dos estudantes, né? Eu tenho uma turma diversificada, então eu tenho que entender e conhecer esse meu estudante, eu tenho que ter tempo de observá-lo, de interagir com ele. Outro aspecto é realmente que o educador precisa demonstrar uma certa flexibilidade na forma de ensinar. Então, assim, para quê? Para justamente buscar desenvolver o melhor de cada um, no sentido assim, a criança desenvolver o seu potencial naquela faixa etária ou naquela série. Então, assim, ele tem que entender, né, o contexto da turma toda, de modo e os contextos individuais, para atingir objetivos comuns, que são os objetivos para aquela turma, né? Mas entendendo que cada estudante é um. Então, esses seriam aspectos muito importantes quando falamos justamente da diferenciação. Exato, como você está dizendo, para chegar a um objetivo, a gente precisa entender que a gente tem várias maneiras. Eu posso chegar em um objetivo de uma maneira que é a mais tradicional, mas existem Sim. outras maneiras. E se a gente mostra isso para os nossos estudantes, no exemplo, a gente, além de criar um ambiente muito mais rico, como você está dizendo, diversificado, a gente cria um ambiente muito mais estimulador, motivador. Então, aí, se eu sei que os meus erros servem para eu aprender e que eu posso chegar ao mesmo resultado de uma outra maneira que talvez para mim seja mais lógica ou mais fácil nesse momento,
Então, eu também estou mais estimulado a enfrentar esses tipos de problema. E, além disso, também um ambiente de mais respeito, onde os estudantes Sim. entendem que existem várias maneiras de aprender, várias maneiras de ser inteligente, várias maneiras de pensar, e aí justamente isso evita tudo uma série de outros problemas, né? A gente faz prevenção de toda uma série de outros problemas, gerando justamente esse ambiente diversificado de respeito mesmo. Sim, e o que eu acho interessante justamente, né, fazendo referência aos conteúdos que trouxemos anteriormente, né, sobre planejamento, avaliação. Sim, é importante então que o educador planeje, né, as rotinas, avaliações, abarcando essa diversidade que ele vai encontrar em sala de aula, que ele saiba também ensinar certas rotinas ou processos de aprendizagem, né, para um grupo e individualmente. Então, a criança ela já tem certos procedimentos, eu diria assim. Assim como é importante ele saber ajustar, né, adequar as suas práticas. Como eu ensino? Como é que eu vou estimular a vontade de aprender desse estudante e a curiosidade desse estudante? Então, a gente fala assim como se fosse algo simples, mas assim envolve uma bagagem e gosto de relembrar que é, é válido quando os educadores têm a possibilidade de trocar experiências e seus conhecimentos para ajustar suas práticas, as suas diferentes turmas, né? Cada vez a gente tem uma turma diferente. Exato. E aí, se eu tenho um repertório maior de práticas, ou de um ajuste que o educador fez e que foi bem sucedido, por que não, quando eu observo minha turma, conheço meu estudante, ou de repente não aplique ou ajuste aquilo que eu tinha em mente ao contexto que eu tenho, de forma justamente a conseguir incluir os estudantes que eu tenho e estimulá-los. Às vezes tem uma orientação mais individualizada, às vezes tem uma orientação mais grupal, e aí vai. Então, Exato, eu o que acho você está isso bem dizendo, interessante. esse compartilhar e também esse refletir sobre a própria prática é muito importante. Por quê? Porque quando a gente está na sala de aula, a gente está realmente querendo trazer uma educação e uma aprendizagem significativa, a gente precisa lembrar também que muitas vezes, pela falta de tempo, pelo muito trabalho, pelo cansaço, pela turma que muitas vezes, até questões de disciplina, a gente precisa, né, ficar atento, a gente acaba centralizando tudo no professor. O professor centraliza e aí ensina das mesmas maneiras, passa os conteúdos das mesmas maneiras, avalia das mesmas maneiras e aí acaba nessa correria, claro, sem querer centralizando tudo no ensino e não na aprendizagem. Se o nosso foco é trazer uma aprendizagem significativa, uma aprendizagem ativa, uma aprendizagem que seja eficaz e profunda e com propósito, a gente precisa focar mais justamente na aprendizagem. Quando a gente foca na aprendizagem, a gente entende que existem várias maneiras de aprender, que existem várias maneiras também do estudante é, procurar estímulos e instrumentos. Então, o ensino ele é apenas um instrumento, um tipo de passagem de informação e de né, modelagem de habilidades, mas existem outros. Então, quando a gente foca na aprendizagem, é que a gente consegue refletir sobre o que a gente pode trazer de diferente para realmente focar no estudante, como você está dizendo. Também compartilhar com os colegas. E ter esse acervo, e ter esse debate, e ter essa reflexão, ajuda muito, porque aí leva a gente a rever também algumas formas com as quais a gente lida com os nossos estudantes. Isso Uhum. é importante. E dito isso, Irina, o que eu gostaria de ressaltar, porque esse vídeo não é só para educadores, né? Em prol da educação. É que os educadores também precisam ter tempo para isso. Exato. Eles têm já o tempo em sala de aula, no ambiente de aprendizagem, né? Que lá eles estão na relação direta com o estudante. Então, não é lá que eles estão planejando, né? Eles podem ter ideias, mas eles precisam ter o tempo de planejamento, um tempo que deve ser reconhecido e validado, porque muitas vezes não é o que a gente vê no dia a dia dos educadores, né? São Exato. normalmente educadores que estão sobrecarregados com ou reuniões ou tempo realmente, né, em sala de aula ou de outras coisas, e na hora de preparar, aquele tempo que é importantíssimo não é reconhecido e não é dado. Por isso que eu gosto de ressaltar que os educadores precisam ter espaço para trocar práticas, para trocar experiências entre si. Poucas são as instituições educacionais que oferecem esse tempo para o educador. Então, assim,
a parte administrativa, né, da escola, né, também precisa ter consciência dessa importância. Exato. Então, assim, quando a gente tem objetivos educacionais muito claros, como, por exemplo, o Marzano trouxe isso, né? Ele fala do a criança tem que saber e compreender um conteúdo. Ela tem que ser capaz, por exemplo, de fazer aquilo e conseguir também apresentar. Essa simples coisa que eu trouxe, né? Que é um dos objetivos, né? Assim, são objetivos educacionais, envolve uma dedicação, um tempo, um planejamento do educador para isso. Exato. Inclusive quando a gente fala justamente de diferenciação, que é eu entender que aquele aluno, ou por uma outra forma de aprender, ou por ser estrangeiro, ou por ter alguma demanda específica, precisa dessa atenção. Exato, eu ia falar, Então, além do tempo, né, que é muito importante, é também recursos. Recursos, tempo e validação e incentivo. Porque o que acontece, muitas vezes a gente vê, como você está dizendo, algumas crianças com necessidades especiais, que podem não ser necessariamente diagnosticadas, podem ser necessidades familiares, pessoais, de língua, né, de cultura, porque como você está dizendo, pode ser uma criança que vem de um outro país ou de uma outra realidade. Então, assim, nisso o professor tem que lidar com essa diversidade e ele entende que na pressão de levar a turma àquele objetivo que a escola se predispôs, que a escola coloca para ele, muitas vezes ele não tem tempo para dedicar a essas crianças, ele não tem recursos para oferecer para essas crianças. Então, o que você está dizendo é muito importante. Então, tempo para compartilhar, tempo para planejar, tempo para observar essas crianças e pensar no que pode ser feito para incluir essas crianças, para diversificar para essas crianças, para estimular essas crianças, mas também recursos. E aí a gente vai gravar outros vídeos sobre especialmente crianças com necessidades especiais e aí estudantes que precisam de um suporte a mais, mas até nisso, nesse vídeo, a gente precisa lembrar da importância também do recurso de uma outra pessoa, de um outro colaborador, ou na sala de aula, enfim, de instrumentos que esse professor possa utilizar para garantir que ele está dedicando tempo tanto para a turma e o coletivo, quanto também para o individual. Porque senão essa diferenciação ela não tem como acontecer, porque se o professor não tiver a cabeça tranquila que ele pode estar se dedicando tanto ao coletivo quanto ao individual, ele nunca vai conseguir priorizar o individual à frente do coletivo, né? é isso. Então, assim, eu queria só ressaltar que a diferenciação, justamente, ela visa o progresso educacional de todos os estudantes. Então, eu não estou falando de uma adaptação para uma necessidade específica, né? Normalmente a adaptação se relaciona para uma demanda, né? Eu estou trazendo realmente a ideia de como fomentar o desenvolvimento de todos os meus estudantes, mas com um olhar individualizado e que eu consiga diferenciar essas estratégias. Então, assim, só queria pontuar isso. Então, eu falei justamente dessa diferenciação que abre você, né, para escolhas, né? Você tem uma abertura para o conhecimento, que é diferente de uma atenção que é uma adaptação que é apenas uma atenção para aquela demanda específica, mas eu consigo, numa diferenciação pedagógica, abarcar também isso, abranger tudo isso, é para Exato. todos os estudantes, né? Na Então a verdade, a diferenciação não é diferenciação ela vai exclusiva. além, né, como você está dizendo, ela vai além da É. adaptação, a adaptação faz parte também, mas não necessariamente a gente está falando aqui, como você está dizendo, só sobre casos específicos. A diferenciação ela é importante em qualquer sala de aula e com qualquer tipo de Uhum. demanda, com qualquer tipo, porque na verdade ela é mais sobre as várias maneiras nas quais a gente pode aprender, as várias maneiras nas quais a gente pode passar um conteúdo, nas várias maneiras que a gente pode estar avaliando para enriquecer Uhum, as uhum. nossas práticas e aprendizagem. A adaptação é só um tipo de diferenciação, mas diferenciação é muito mais do que isso. Ela pode abarcar, por exemplo, a diferenciação, a questão do conteúdo, né? Assim, opções de leitura, problemáticas, né? As mais diversas possíveis, quando a gente fala de problemas reais e outras perspectivas. Pode envolver a estrutura que a gente falou do ambiente de trabalho mesmo, ou reorganização dos estudantes em sala de aula, e aí vai adaptando. Metodologia Pode também, né, atividades, Exatamente. avaliações. Que tipo de suporte eu dou nesse processo de apropriação de um conhecimento, assim como eu posso mudar, justamente, né, assim, linkado à produção, por exemplo,
que é que a gente vai criar, qual vai ser o produto final, quais são as modalidades de avaliação. Então, assim, existem eixos, eu diria, né, dessa diferenciação e ela abarca a turma toda. Eu realmente gostaria só de ressaltar isso. Se vocês gostariam da gente conversar também e refletir sobre adaptação, por favor, comentem abaixo desse vídeo, porque eu acho que é também um assunto muito importante, até porque os professores muitas vezes lidam com isso e muitas vezes trocam diferenciação pela adaptação das atividades. E se vocês gostariam que a gente conversasse um pouco mais sobre isso, então deixem seu comentário aqui. Pronto, estamos muito felizes por vocês assistirem nossos vídeos. Isso realmente demonstra um entendimento sobre a importância da diferenciação para melhorar a educação e para dar o suporte necessário ao desenvolvimento socioemocional e cognitivo dos nossos jovens. Sugerimos que você assista a nossos vídeos e compartilhe com seus amigos e colegas. Seus comentários, suas perguntas e sugestões são muito bem-vindos. Até a próxima! Tchau, tchau! Tchau!